Vamos lá reagir a mais um corte aqui, dessa vez do Apocalipse, do podcast Apocalipse. Que se não me engano, tinha já uns caras que eles me mandaram mensagem que chamava Apocalipse Podcast, mas não tem nada a ver com esse, pra quem escuta o outro, tem nada a ver. Que se chama Tem que ter caralho, tem que ser submissa para ele não te bater. Então o título já é uma coisa, né? Já começa bom no título. E bom eu digo no sentido de que você vê que vem merda. Mas é um debate entre duas. Entre a Ingrid e uma outra moça, que eu não sei o nome, que me parece que rixas entre visões teológicas diferentes. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Mas enfim, vamos lá dar uma assistida que é melhor vocês verem do que eu ficar explicando. Como cristãs, aceita ser submissa aos seus Aí, ó, tá líderes. vendo? Como cristãs, Então acho que aceita são duas cristãs, mas enfim. como cristãs, aceita ser submissa aos seus líderes, pastores e patrão. Ela congregaria em uma igreja que não aceita pastoras. E qual a opinião delas? Posso começar? Pode. O que significa opressão no dicionário? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade, tá? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade. Quando eu decido trabalhar, eu estou dentro de um organograma de uma empresa. E aí já é um pouco problemático isso aqui, porque normalmente não é muito bom você pegar definições de dicionário, já que definições de dicionário constantemente não são definições filosóficas da coisa, nem definições políticas, nem econômicas e tudo mais. Dicionário, é linguística. É outra coisa. Você não vai ter um. Se você pesquisar uma palavra, como por exemplo, sei lá, empirismo, você não vai ter uma boa definição de verdade do que é empirismo. Você vai ter uma definição razoável, vai. Mesma coisa vale pra qualquer coisa. Então, assim, dicionário não é uma das melhores formas de pegar termos. Tem formas melhores. Eu entendo quem recorre a ele também, mas tem formas melhores. E aqui nesse caso, eu não vejo como errado o que ela tá falando. Só que isso pode ser muito mal interpretado. Porque lembre-se que as pessoas consideram autoridade algumas coisas que não necessariamente são autoridades. Então, e mesmo assim, também tem muitas pessoas que dão valor muito valor à autoridade e gostam de ser realmente submissas. Então, elas vão não ver nenhuma opressão nisso. Elas vão achar que, na real, é o natural e o necessário para manter a ordem social. Que a gente sabe que é mentira, mas enfim, é o que as pessoas acreditam. Então, a gente tem que tomar cuidado, não que isso seja errado, só porque talvez não seja a coisa mais estratégica de se falar, mas porque tem formas melhores. Mas acabou que eu acho que isso levou o assunto para um lado bom. Mas só para explicar esse ponto. Tá? Agora, se eu sou obrigada a me sujeitar ao meu marido, isso é uma opressão, porque eu estou sendo obrigada a fazer isso. Eu acho que a gente precisa fazer leituras contextualizadas da Bíblia, tá? Assim como a gente precisa fazer leituras contextualizadas de qualquer tipo de literatura social, né, de movimentos sociais, porque todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. E a teologia também, né, no caso, deveria evoluir. Eu acho que isso aqui é muito bom. Esse tipo de cristão, eu não tenho problema nenhum. O cristão que, olha, a gente tem um livro aqui, que foi escrito há 2000 anos atrás, que foi diretamente não foi escrito de ninguém que a gente, tipo, seja o líder da parada, né? Então, tipo, quais que são os líderes, né? Inclusive o sinal, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum desses escreveu a Bíblia. Então, na real, seria, né, iluminação. Tem umas visões que vão dizer que na real foi o Espírito Santo, porque, tipo, a iluminação. Tipo, eu acho que, se não me engano, eu já vi gente falando isso. Mas não é uma inscrição direta, né? São sempre através de pessoas. Então, tem que se entender que tem pessoas que, primeiro, são pessoas que escreveram coisas que outro cara disse, né? Jesus, ou que algum profeta disse, e aí depois ainda tem a questão. Então, tem essa primeira versão que foi cada um escrito em uma língua específica. Acho que na real foi tudo em hebraico, mas, tipo, foi escrito em hebraico. Então lá, foi escrito em hebraico. E depois foi traduzido para grego, e depois foi traduzido para latim, depois foi. Pode estar na ordem errada. E depois foi traduzido para sei lá o que, aí vai indo, aí traduz para inglês, aí do inglês para português.
Já tá diferente se você traduzisse do hebraico pra português. Então já é diferente já. E de 2000 anos atrás, cara, tipo, tem que ter um contexto nessas coisas. Show de bola. Responde aí, minha amiga, Ingrid Silveira. Ela falou o conceito de submissão no dicionário, só que isso aí é um contexto bíblico, né? A gente E ela tá não falando falou, vocês vão perceber isso depois. Ela mesmo fala, eu já assisti um pouco, mas notem que ela, na real, ela falou o significado de opressão e não de submissão. de submissão no contexto do que o mundo vê. Então você não pode pegar, por exemplo, o contexto de submissão que foi escrito no grego, né? Lá na Bíblia foi escrito no grego, no dicionário. Você tem que pegar o conceito no grego, que significa reconhecer a liderança de. Então, você ser submissa ao seu marido não é uma obrigação, não é uma imposição, contando que você também não obriga o seu marido a te amar como Cristo amou a igreja. Ponto. E aí a gente entra em outro ponto. O que são opressões e obrigações não necessariamente tão explícitas ou violentas? Como, por exemplo, nós temos na nossa sociedade uma obrigação de se pagar impostos. Essa obrigação ela é muito explícita. Se você não paga os seus impostos, rapidamente você vai ser punido e você pode se fuder muito legal não pagando impostos. Então, é um tipo de obrigação que nós temos. Agora, outras coisas que nós temos que são um pouco mais veladas, como, por exemplo, também não é uma obrigação, lógico que não é uma obrigação, tanto que muitos estão aqui para provar que não é, mas nós temos uma certa imposição ao cristianismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós crescemos majoritariamente filhos de pais cristãos, que são filhos de outros cristãos, e assim vai. Com uma tradição cristã muito forte, e somos colocados nessa realidade cristã, onde, se você não for cristão, você é extremamente mal visto. E é demonstrado que o ser humano quer se enquadrar bem em grupos. Lógico que nós temos pessoas que destoam desse padrão e tacam foda-se pra se enquadrarem bem em grupos e, tipo, tão tudo bem em desagradar. Eu acho que eu me enquadro nesse tipo de pessoa e provavelmente pessoas mais radicais também, então, tipo, mais anarquistas, beleza, essas coisas assim, vão estar mais nesses grupos. Mas a maior parte das pessoas quer estar dentro de grupos e ser aceito pelo seu ciclo social mais próximo, pela sua família e todas essas coisas. E dos pontos para ser aceito nessa questão é ser cristão. Um exemplo, só porque o assunto é esse. Outro exemplo também, não é crime, não é crime mais, tecnicamente você não pode sofrer punições físicas por isso de seus pais, mas acontece. Ser homossexual ou qualquer coisa LGBT para não ter que recitar a sigla inteira. Tem alguma coisa que te proíba ser qualquer coisa dessa? Não, não tem. Mas nós temos uma imposição social heteronormativa e cisnormativa, não sei se existe, mas tipo, que também diz que a norma é ser cis. Então nós temos essa imposição. Não tem nenhuma lei dizendo que você não pode ser LGBT. Mas você vai dizer que não tem nenhuma pressão com quem é LGBT? Então isso também é muito importante de ser dito. É porque ninguém tá obrigando a mulher a ser submissa. Tá e não tá, tá ligado? Tem toda essa volta, mas só pra deixar bem claro o ponto. Eu tentando me convencer que eu não me delonguei demais, porque eu acho que me delonguei. Vai. Então, ser submissa não é uma obrigação. Ser submissa, você faz isso por amor, porque você tá com um cara que sabe que te ama como Cristo amou a igreja. Então, assim, eu acho muito engraçado que as feministas ficam lá na internet militando e falando, porque eu não tenho que ser submissa, porque eu não quero ser submissa, que isso é opressão. Que não... Tipo, tá, então você tem que amar o cara como... Você tem que ser submissa ao cara pra ele te amar como Cristo amou a igreja. Não era mais fácil pro casal vocês disserem, tipo... Primeiro que Deus tem que estar acima de todos, né? Então, tipo, tem até... E você tem que... Se Deus pedir pra você matar inocentes, você tem que matar. E não sou eu que tô dizendo isso. É literalmente uma história bíblica que Deus mandou o cara matar o filho e ele quase matou o filho. E depois, tipo, Deus chega e fala, não, era só uma pegadinha, cara. É só uma prank que eu estou fazendo um vídeo pro YouTube. Mas não, né? Enfim, tirando as piadas. Então você deveria estar amando ali Deus acima de todas as coisas. Então o primeiro ponto é isso. Mas depois disso, você não poderia colocar que vocês dois devem se amar como Cristo amou a igreja? Tipo, por que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e ela tem que ser submissa? Tipo, duas coisas diferentes. Por que não é a mesma coisa? Sei que... Tá bom, mas também não quero
obrigar o teu marido, por exemplo, a te respeitar, a não te trair, a ser um homem que te ama. Então, assim, não obrigue. Não quer fazer sua parte, então também não exija que ele faça dele. É aquele negócio. Ela tá falando muita merda em pouco tempo. Vamos colocar aqui. Obrigações. Ninguém é necessariamente obrigado a sequer ser uma boa pessoa. Então você pode trair, você pode desrespeitar, você pode ser um cuzão. Só que você vai estar sendo um cuzão. Agora, quando nós estamos falando de comportamentos sociais que devem ser reforçados, incentivados e praticados e tudo mais, aí a gente entra em outro aspecto. Das obrigações sociais, como eu estava falando. Que eu falei de obrigações sociais ruins ou... obrigações sociais ruins. Obrigar a pessoa a ter uma religião é algo ruim. Obrigar a pessoa a ter a ser de alguma forma em questões de gênero e sexualidade é ruim. Obrigar a mulher a ser submissa é ruim. Mas ele tem obrigações sociais boas. Como, por exemplo, de você respeitar as pessoas. É uma obrigação social boa. De novo, você pode sair desrespeitando todo mundo? Você tem esse direito. Só que todo mundo vai se desrespeitar de volta também. Porque você vai ser um puta de um cuzão. Então, é esse o ponto. Então, vamos lá. Só pra passar de volta, como eu falei, ela falou muita merda em pouco tempo. Obrigar o teu marido, por exemplo, a te respeitar, a não te trair, a ser um homem que te ama. Então, assim, não obriga. Em um relacionamento, é necessário para que esse relacionamento funcione e para que seja um relacionamento... o padrão de relacionamento de uma sociedade, né? Tipo, isso que a gente ainda vai nem tá entrando em questões de monogamia ou não monogamia, todas essas questões. A gente nem tá entrando nisso. Vamos deixar só em questões monogâmicas. O ideal, cara, é lógico que as duas pessoas se respeitem, as duas pessoas se amem, as duas pessoas não se traiam. Porque é um acordo que você fez. Então, na real, se você amar e respeitar, você não vai trair. Porque você está respeitando o acordo que vocês fizeram. Agora, se parte do acordo também... o parte do acordo é que você pode ficar com outras pessoas. Aí não é traição também. Aí já é outra coisa. Porque traição é justamente você trair a confiança. Isso que é fazer a sua parte. Isso é realmente o que deveria ser obrigação dos dois, uma obrigação social. Se submeter a outra pessoa não é obrigação social, cara. Quer dizer, mas não deveria ser. Porque isso só existe por conta de valores machistas que não deveriam existir. Porque não tem diferença, não deveria ter diferença entre homem e mulher nessa questão. Mas enfim, vamos lá que tem mais... Não quer fazer sua parte, então também não exija que ele faça dele. Entendeu? Então não tem nada de imposição. Isso é uma questão, uma ordem, né? Que Deus deu tanto para a esposa quanto para o marido, para que os dois possam viver em união no casamento e a parada ir para frente. Até porque o criador do casamento foi Deus. Então, cara, tipo, isso aí também é bem problemático. Lógico que vocês vão ver como Deus sendo o criador da porra toda. Mas existem casamentos, talvez não com essa palavra, mas o conceito muito parecido em várias outras sociedades, que não é só Deus e, tipo, não é só cristã, nem sequer só as abraâmicas. Então, tipo, não é só as monoteístas que descendem do judaísmo, não é só essas que têm casamentos, cara. Tem outras também. Tem outros tipos de casamento. Então, é foda, né, mano? Os caras simplificam demais as coisas. Isso aí. Eu posso responder sobre isso? Pode ficar à vontade. Então, eu não falei o que significava submissão, eu falei o que significava opressão, tá? E algumas traduções da Bíblia utiliza, ao invés de submissão, utiliza sujeição. Todos nós sabemos disso, né? Sujeitai-vos aos outros. Então, a sujeição imposta pela força ou autoridade é o que significa opressão, tá? E eu não acho que eu sou obrigada a ser submissa ao meu marido para ele me respeitar. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que... Cara, o respeito ele tem que ser um valor não só praticado entre relacionamentos amorosos, como na sociedade inteira, né? Então, como um anarquista, obviamente, eu vou dizer coisa que é óbvio, mas é óbvio que tem que ser dito. Para uma sociedade funcionar, tem que ter um respeito mútuo muito grande entre todas as pessoas. E é justamente porque a gente não tem esse respeito mútuo muito grande que a sociedade está assim do jeito que está. Lógico, são por causa das hierarquias, mas de certa forma, a hierarquia é uma demonstração de você não ter um respeito pela outra pessoa. É porque você considera que aquele ser é inferior e por você ter mais força do que ele, não só força individual, mas você ter mais
E aí entram outras questões, mas você conseguir coagir aquela pessoa através do uso da força, da violência, você consegue, você considera aquela pessoa inferior e você não respeita ela como indivíduo, assim como você se considera um indivíduo, vocês não acham que vocês estão no mesmo patamar, você desce aquela pessoa e aí vai. Então é assim que começa a coisa. Então, pra gente tirar as hierarquias, a gente também tem que propor um respeito muito grande entre todas as pessoas. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser tratado como se fosse a melhor pessoa do mundo. Você tem que ser respeitado. É diferente, tá? Então não é que você não possa brigar com alguém, essas coisas assim, que aí entra naquelas. Os caras tentando infantilizar a discussão. Então não é isso também. Só pra deixar isso bem claro. Eu não posso dizer que, para as pessoas, principalmente, eu acho que isso é extremamente danoso, né? A gente dizer que, eu não posso cobrar que o meu marido me respeite e não me traia e não me bata porque eu não fui submissa a ele. Isso é muito problemático, principalmente para uma sociedade com a quantidade absurda de mulheres que sofrem violência domésticas. A cara da Ingrid, e também que sofrem feminicídio. É a cara, tipo assim, caralho, eu tenho que continuar defendendo um ponto que eu sei que tá errado, só porque eu dependo disso. Infelizmente. Show de bola. Quer fazer uma pergunta, Ingrid, a respeito desse tema? Quer responder E ela? assim, só pra deixar claro, né, que costuma falar, quando tem debate, né, costuma ficar de um lado de algum, às vezes não, nem sempre, né, mas concordo totalmente com o que ela falou, acho muito correto. E ela ter levantado o ponto da violência doméstica também é muito importante, porque quando você categoriza um ser como o inferior, isso legitima a violência contra aquele ser, contra aquele indivíduo. Então é muito problemático você fazer isso com mulheres. Então as mulheres são submissas. Cara, é foda, porque se a mulher tem que ser submissa mesmo, se a gente pudesse revelar essa verdade aí, pra defender homem bater em mulher é 2 palitos. É tipo muito fácil. Muito fácil. Mas enfim. Essa questão aí da violência doméstica, ela falou que são mulheres, mas não são mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que as mulheres também são as que mais praticam a violência contra crianças e idosos. Inclusive, esse livro aí de Bell Hooks fala sobre isso, né? Que você tá aí com... Bom, aí você vai atacar pais baterem nos filhos. Se você for fazer, tamo junto. Mas aí você vai contra a igreja também, né? Que não é o que a igreja diz. Então, provavelmente esse dado de que mulheres são as que mais agridem as crianças são porque normalmente são as mães educando os filhos, que eu discordo completamente desse método de educação, mas é aquilo do contexto também. Nós temos que analisar, cara, a gente tá nessa sociedade que as pessoas veem que isso é o certo. Eu acho que é errado? Lógico que eu acho que é errado. Psicologicamente é quase que consenso que é extremamente pouco efetivo e traumatizante você bater nos seus filhos. Mas é a forma que as pessoas foram educadas e dizem que funciona. E no fim das contas, você realmente faz o moleque parar de fazer o que ele tá fazendo. A questão é que não vai ser por respeito ou porque ele entendeu que é errado, vai ser porque ele tá com medo de apanhar. Então é diferente. Mas enfim. E outra coisa, é porque não é só a mulher que só. Cara, vai pra puta que pariu. Lógico que não é só a mulher que sofre, porque não é uma. Os caras tratam às vezes as coisas como se fosse tipo. Eu sinto como se fosse tipo regra de card game ou de tipo de jogo de mesa, sabe? Que é tipo assim. Essa regra que acontece, então não importa o que acontecer, não pode quebrar essa regra. E tipo, não é assim que as coisas funcionam. Nossa, violência doméstica é algo que acontece contra as mulheres. Mas não quer dizer que só contra mulheres. Mas por que a gente diz que é contra mulheres? Porque, tipo, porra, 96, 7, 8, 9% dos casos é contra mulheres. E tipo, porra, vai tomar no cu, mano, é lógico. Quantos casos vocês já viram de homem que apanha da mulher? E tipo assim, vamos assumir também que é muito diferente. Um cara médio, uma força média, contra uma mulher de uma força média, a gente sabe que o cara vai ganhar na porrada. Tipo, o cara pode deixar a mulher, tipo, com hematoma, ferida, machucada, tipo, traumatizada pra caralho. E o que a mulher vai fazer? Dar uns tapas no cara, que vai arder? Lógico, é errado também. Você não vai. Não acho que você tem que sair batendo nas pessoas. Mas é diferente. É muito diferente. Livro. E, por exemplo, ela mesma falou que o feminismo não tem solução para isso, né? Inclusive nem é falado, para falar a verdade. E quanto a isso, né? Eu também não acho... E não é falado porque é inexpressivo. Não é algo sistêmico.
É algo isolado. Vocês falam, é porque sempre falam que é um caso isolado. Mas é porque não é algo sistêmico. Porque não tem uma doutrina e uma tradição e uma visão social de que o homem tem que submeter a mulher. Não tem. Se tivesse, inverter, ia ser muito mais mulher batendo em homem, a gente ia ter que fazer o contrário. Mas não é isso que acontece. Enfim. Que, por exemplo, você tenha que ser submisso ao seu marido para ele não te bater. Eu acho que isso aí é uma lei, né? Ninguém tem que bater em ninguém, ponto. Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte: quando você não quer cumprir o seu papel. Isso, ser lei não quer dizer muita coisa, porque, por exemplo, homofobia é crime, isso não impede vocês de serem homofóbicos pra caralho. Então, tipo, ser lei não é grande coisa, cara. Tudo bem, mas você também não pode exigir que ele cumpra o dele. Só que eu só vejo, por exemplo, feminista militando para que ela não seja feminista. Para feminista não, que ela não seja submissa. Ela fala, não tem que ser submissa, eu não quero ser submissa, ai, Deus me livre de ser submissa, não sei o quê. Mas nenhuma delas fala sobre o papel do homem, que é amar sua esposa como cristão na igreja e entregar sua vida por ela. Cara, essa não sei qual que é a palavra, velho, essa bobagem, essa bullshit do caralho, de que as pessoas têm um papel e uma função. É um bagulho medieval, velho. É literalmente medieval. Se você estudou Idade Média na escola, você lembra que tem uma frase da Idade Média que as pessoas diziam: alguns estão no mundo para trabalhar, outros para batalhar e outros para orar. Se não me engano, é isso. Pode mudar as palavras, mas o sentido é esse. Porque era para defender que deveriam ter os camponeses, os nobres e o clero. Os nobres lutam, o clero ora e os camponeses trabalham. Isso é literalmente medieval. As pessoas não veem ao mundo como uma função. Também tem um bagulho que eu acho muito foda, tipo, falando da questão de poder ser inútil. De que a sua vida não tem que ter uma utilidade. A gente tem que aproveitar a vida, não ser útil pra algo, ter uma função. Nós não somos coisas que têm funções. Então não tem essa bobagem de papel de homem, papel de mulher. Não tem essa porra. E nós temos, no máximo, regras morais ou éticas que vão conduzir uma melhor convivência humana. E só. Não, foda-se se você é homem ou mulher, o que você tem no meio das pernas, foda-se. O que vale pra um tem que valer pra outro. Não, um homem fazer isso aqui é de boa, agora uma mulher fazer isso aqui é inaceitável. Uma mulher fazer isso aqui é de boa, mas um homem fazer isso aqui nem fudendo. Por quê? Por quê, cara? Tá ligado? Eu não vejo feministas falando sobre isso. Por que não falam sobre isso, assim? Por que vocês não acham que é opressor, então, pro homem que ele é a minha esposa como cristão, uma igreja e tem que entregar a vida por ela? Por que isso não é opressor? Tá, primeiramente eu vou falar sobre Bell Hooks, tá? Como eu falei que todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. Bell Hooks é uma feminista da terceira onda, que ela trouxe várias autocríticas ao feminismo. Isso é incrível, tá? Não foi a única, mas ela é uma das que trouxe. E como é que você fala que feministas não falam sobre a violência de mulheres contra crianças e idosos se Bell Hooks, que era uma feminista, falou sobre isso? Não faz sentido, tá? E assim... Cara de velho. É porque essas pessoas não leem, não estudam e estão afirmando as coisas. E outra, não tem a capacidade de admitir que estão erradas. Não tem. Se você perguntasse ali pra ela assim, você concorda que você vacilou nessa? Ela não ia admitir. São pessoas arrogantes, pessoas muito cheias de si. E outra também, e outra. Às vezes não é nem questão de ser arrogante, é porque a pessoa é falsa mesmo. É mentira, velho. Eu realmente, cara, eu tenho pra mim que todos esses caras que são de direita e, tipo, tem duas possibilidades. Ou o cara tá visando ganhar algo pra ser deputado, ou seja, pra ganhar um cargo público, que eu acho que é o caso da Ingrid, que eu já vi ela fazendo campanha, então acho que ela continua nessa vida de política por causa disso. Ou o cara é financiado por empresa, tem patrocínio e tudo mais, e tem que defender o que tá defendendo. Porque, não, cara, com o tempo, velho, não tem como se defender tanta merda. Não tem como, não tem. Eles falam de agenda progressista como se a gente olhasse as pautas e fosse, não, tá, tem essa pauta aqui. Peraí, deixa eu abrir o livro aqui, como ser um esquerdista. E olhar o que eu tenho que defender. Sendo que não é assim. Agora, eles parecem que é exatamente assim, porque estão sempre falando a mesma bobagem. É sempre a mesma merda. E não importa o quanto você refute, o quanto você argumente, o quanto você fale, os caras estão na mesma. Impressionante, cara, impressionante.
fato, existem mulheres que praticam violência doméstica e isso está dentro da Lei Maria da Penha, tá? Mãe que violenta seus filhos, também a Lei Maria da Penha abarca realmente esses casos. Então, de fato, o igreja feminismo defende. lutou para que a violência doméstica, em geral, ela seja extinta. Claro que a gente precisa lutar para que as leis elas sejam cumpridas na prática, de verdade, porque não é só a lei, a gente precisa lutar para que elas sejam cumpridas, né? Cara dela tem Mas, de intancável. fato, esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a pergunta que você fez, que foi porque as mulheres Não falam sobre a feministas questão. não falam sobre o homem amar as Tem que mulheres se como entregar Cristo a vida por ela. E, tipo assim, por que que isso não é considerado uma... Cara, porque num relacionamento ideal é que os dois façam isso. E também é problemático um pouco assim se entregar completamente, sabe? Porque é muito complicado também a pessoa abrir mão da própria vida, dos próprios sonhos, da própria personalidade e tudo mais por conta de outra pessoa. Mas se entregar no sentido mais se respeitando, mas querendo estar em uma relação, no sentido de relação de verdade. Que não viole nenhum dos dois. E claro que no processo pode rolar uma mudança, isso é natural e é desejado, é bom, mas não seja algo coercitivo e tudo mais. Como eu falei, aquela questão de você meio que obrigar, mesmo que não seja por lei. É uma obrigação meio velada, vai. Então é meio que esse o ponto. Esqueci a opressão por vocês. A opressão é só do nosso lado. Você tem que ser submissa, então eu sou oprimida. Mas o homem entregar a vida pela esposa, vocês não falam nada sobre isso. O que eu não acho que não há opressão de ambas as partes, mas eu quero entender o ponto de vista de vocês, feministas. Tá. Então, quando a gente fala sobre opressão, a gente fala de todo um contexto histórico até os dias de hoje, tá? Uhum. As mulheres na Bíblia... gente, a gente sabe que a Bíblia, né, principalmente o Velho Testamento, é pior do que Game of Thrones. A gente estava até conversando sobre isso antes. Tem muita coisa muito estranha que tá lá. E aí, assim, quando a gente fala sobre isso, sobre essa opressão, eu estou falando de Gênesis, até escrevi aqui, ó, Gênesis 19. Ló, por exemplo, ele estava lá em Sodoma, vivendo sua vidinha. E aí chegaram os anjos lá, dizendo, olha, Ló, tu tem que sair daí, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída e Deus viu graça na tua família, porque tua família é justa e a gente quer que tu saia daí. E aí, o que acontece? Sodomitas chegaram lá, dizendo para Ló trazer os homens muito formosos que estavam lá, para eles fazerem, vocês sabem o quê. E aí, o que acontece? Ele disse... Não sei não, velho. Ló falou, tá? Não, meus amigos, não façam isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Levem, façam o que vocês quiserem com elas. Não façam nada com eles, porque eles estão sob minha proteção, debaixo do meu teto. Isso tá na Bíblia, em Gênesis capítulo 19. E se você seguir ainda a história até o final, você vai ver que as filhas de Ló, elas Agora eu me perdi total, embebedaram velho. Ló e no final tiveram relações com ele para poder engravidar. Vê a pressão Nossa social Senhora. daquela época. Elas fizeram isso com ele. Então, assim, de fato existia opressão e ainda existe opressão das mulheres hoje. Existe também toda uma pressão social, entendeu? Para que as mulheres cumpram um papel, para que elas gerem, entendeu? Isso também é E muito importante. eu acho que a gente precisa levar em consideração o contexto histórico da nossa sociedade. Em todos, eu falei esse exemplo aqui, tem vários outros, por exemplo, Abraão e Sara, que pegaram Agar, que era uma escrava, e ninguém sabe qual era a opinião de Agar, apesar de a gente já presumir, porque ela era uma escrava. E Abraão, o idoso, se deitou com ela e teve um filho com ela, e ela depois fugiu com essa criança, achando que ela ia morrer. Sim. Então, existia opressão e ainda existe opressão contra as mulheres. Cara, daí eu me perdi total, porque começou a falar de versículos bíblicos que eu não entendo e não quero entender, honestamente. Quer dizer, quero sim, porque é importante pra argumentação, tipo, eu entender se eu poderia entender melhor o que ela tá querendo dizer. Mas, claro que ela tá querendo demonstrar como que esses valores
entram na vida das mulheres e aí vai gerar todas as questões de opressão que ela tá argumentando, e como tem várias pressões sociais para as mulheres, como por exemplo a de gerar filhos, que é realmente uma pressão muito forte, essa questão. E, enfim, é isso, cara. Uma outra coisa também, essa questão do homem ter que se entregar à igreja e tudo mais, cara, isso também é uma certa forma de opressão, mas eu não tinha falado daquela hora, porque eu pensei, talvez, acho que fique implícito, mas vou explicitar aqui pra deixar explícito, né? É pra isso que a gente explicita as coisas. Que isso também é uma opressão, você obrigar as pessoas a se submeterem à igreja. E lógico, dentro de uma regra de fé, de um livro que a regra de fé de uma igreja vai estar dizendo pra você submeter a ela. Então é lógico, isso aí não é o problema. O problema é que essa religião ficou tão forte que mesmo quem não queria fazer parte daquela igreja, por causa da pressão social, acabou tendo que fazer e tendo que submeter a essa igreja que não necessariamente concordava ou acreditava. Porque tem também, tipo, os caras que não acreditam, tipo, sempre tiveram ateus na história. Só, às vezes, o cara não fala. Muitos atualmente ainda não falam. E, tipo, não se incomodam e nunca vão admitir que são ateus. Eles vão ir na missa, vão rezar, vão falar coisas de Deus, vão falar em nome de Deus, mas no fim das contas não acreditam em Deus. Eles não sentem Deus. É que nem, tipo, dizem, porque não tem como ver Deus, mas a gente sente Deus. Sim, tem muitos caras que estão na igreja que nunca sentiram, nem nunca vão sentir Deus e nunca vão se dizer ateus. E também tem os caras que acreditavam em Deus, sentiam Deus antigamente, e atualmente também, só que discordam de como a igreja pratica algumas coisas, a interpretação da Bíblia, entre todas essas coisas que estão no meio. E só que o cara também não vai falar nada, vai acabar se submetendo por conta de toda a pressão social. Então, tem esses dois pontos também. Então, é meio que isso aí só pra pontuar novamente. Porque eu acho que essas eram coisas que estavam implícitas, mas é bom explicitar, eu acho. Não, eu acho não, é lógico que é bom explicitar. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, deem dislike, like. Comentários, eu sempre leio e respondo todos. Às vezes eu atraso, porque o YouTube não me notifica totalmente. Mas mesmo assim, eu sempre volto no YouTube Studio e vejo manualmente os comentários. Então, desculpa se eu demorar, sei lá, uma semana pra responder o seu. Mas é porque não me notificaram. Eu notifico pouco após eu respondo pouco após ser notificado. Não respondo na hora também, porque muitas vezes eu não tô. Eu tô fazendo uma outra coisa e eu gosto de realmente parar pra ler os comentários com atenção, porque eu realmente leio os comentários com atenção, vejo o que vocês estão falando, gosto de ver as opiniões de vocês. Não necessariamente concordo sempre com todas, mas sempre tô vendo lá as opiniões, porque eu acho isso importante. E é isso. Comentem aí. Se inscrevam se não forem inscritos, lógico. E mande pra algum amigo aí que você acha que vai gostar do conteúdo, que vai concordar ou discordar. Discordar também é bom porque gera engajamentos. E é isso. Falou e tchau.